Bom dia, minha gente, mais uma vez aqui no nosso Café com Pai Lava. Café com Pai Lava. Demoramos agora esse dia, né? Demoramos esse dia aí, nós Eu estamos tava sentindo falta já. nós estamos ficando relaxados, hein? Nós estamos ficando relaxados agora, Porque né? o nosso povo fica esperando, né? E o povo fica esperando e nós aqui, não, a gente tem compromisso sério aqui. Compromisso sério aqui. Cheguei aqui de madrugada, 9 horas da manhã. Então, Ontem foi o dia das mães, né? ontem foi o dia Foi das o dia mães. das mães, graças a Você Deus. não ganhou nada. Eu não ganhei nada, não ganhei nada. Dia da manhã ontem eu não ganhei nada. Tivemos um trabalho maravilhoso na igreja, embora tenha sido o primeiro ano sem a véia, né? Infelizmente, né? Infelizmente, o primeiro ano sem a véia, mas o que nos conforta é que saber que ela tá bem, tá? Tá bem, graças a Deus. Nós também estamos bem, graças a Deus. Está aguardando aquele grande dia, né? Com certeza. É isso que é importante. A gente louva a Deus pela vida da minha mãe, por quanto tempo que ela ficou em vida, né? Todo o tempo. E a gente... 79 anos, né? 79 anos, né? A gente fala isso sem nenhum remorso, né? Porque graças tudo a que Deus. ela teve vontade de fazer, ela teve, né? Fez. Tivesse tido vontade de comer sopa de joelho de girafa, nós já arrumávamos. Não sei se já comeu sopa de joelho de girafa. Ou sopa de pé de cobra também. Aqui, ó. Sopa de pé de cobra. Nós ia arrumar o jeito, né? Mas passou e assim por diante, graças a Deus. Hoje tivemos um culto abençoado, viu, meu João? Aqui também, né? Um culto abençoado, comemoração do Dia das Mães, né? Eu ouvi falar isso. Foi bom, foi um negócio fantástico lá, né? Mas, gente, nós estamos aqui no Café com Pai Lavra mais uma vez, e hoje o Patriarca resolveu colocar em prática aquilo que ele já vem me cobrando há muito tempo, que é falar sobre a história de Jefté, né? A história de Jefté é uma história muito polêmica na Bíblia. Mas, ó, nós aqui mais uma vez para uma história polêmica. O que é essa história polêmica? É que nós vamos, no final dessa história, não hoje, que não vai dar tempo, Não. nós vamos chegar, e eu já vou deixar uma pergunta no ar aí, sobre um sacrifício que Jefté fez. Ele fez um voto, né? Ele fez um voto. Ele fez um voto de que se Deus fosse com ele na guerra e ele fosse abençoado, que ele conseguisse vencer a guerra, a primeira pessoa que ele encontrasse na frente, depois que ele viesse da batalha, ele ia entregar de sacrifício a Deus. E aí? Ele fez o sacrifício? Aí, quando ele saiu, quando ele veio da guerra, que ele venceu a guerra, vamos contar a história? A hora que ele encontrou a pessoa, era a sua filha. E aí, será que ele matou ela em sacrifício? Nós vamos deixar isso... Depois. Para depois. Nós vamos contar isso depois. Então nós vamos chegar lá. Então nós vamos falar hoje, começar a história de Jefté. A Bíblia, ela é recheada de informações, né? E teve um tempo que a Bíblia começou, o povo, a história conta que a Bíblia, na Bíblia está registrado, que teve um período de tempo que o mundo, ou o próprio Israel, ele foi conduzido pelos juízes, na época dos juízes. Então você vai encontrar diversas histórias no livro de Juízes, não é isso? Várias histórias boas, importantes, que traz para a nossa realidade muitos ensinamentos e muitas lições. Então uma delas é essas aqui que nós vamos falar. Essa aqui é importante. Seu João, quem que era Jefté? O senhor que está mais habilitado hoje, o senhor vai falar bastante aí. Quem era Jefté? Acontece o seguinte, antes de falar de Jefté, eu queria dizer que antes o povo de Israel sempre desviava dos caminhos de Deus. Porque Deus foi quem tirou ele lá do Egito, trouxe com promessa de eles habitar numa terra boa, né? Mas Deus proibiu de uma maneira que eles não podiam, aonde eles entrassem, o povo tinha outros costumes, de adorar outros deuses. E como Deus foi que tirou do Egito, então é claro que Deus não queria que eles fossem servir a outros deuses. Porque Deus também tem ciúme. Porque Deus não quer que a pessoa vai deixar ele, vai adorar outros deuses. Então, meus filhos de Israel faziam isso. E cada vez que eles faziam isso, chegavam numa terra, eles começavam a adorar aqueles deuses. A proibição era o seguinte, Deus falou para você, em algumas partes, Deus falou assim, vocês entrando lá na terra, vocês não vão pegar os costumes daquele povo. Vocês não vão dar os seus filhos para casar com as filhas dele e nem dar
tomar a cidadania para seus filhos. Então não podia fazer troca. Deus não gostaria não gostava da mistura. Mistura. A mistura, o contrário, nunca Deus não gostou disso aí. Tá. E eles faziam isso. E além de fazer essa confusão, de dar os seus filhos para eles e pegar as filhas deles para os seus filhos, além disso, adoravam o Deus deles. Ah, tá. Não dava até... Era um Deus chamado Astarote. Astarote era o Deus que eles adoravam. Era um Deus. Baal também era outro Deus, eles adoravam também. E vários deuses adoravam. Então Deus não gostava. Então chegou um tempo que eles começaram a adorar os outros deuses. Então os povos de Amon vieram contra eles, contra Gileade, né? Vieram lutar contra Gileade. Então, veja bem, o povo de Amon... O povo de Amon vieram lutar contra Gileade. Aí eles ficaram apertados, né? Porque aí disseram, e agora, como vamos fazer, né? Quem é que vai lutar agora a nosso favor? Eles não tinham, então, assim, o povo de Amon ia lutar contra os Gileades, não é isso? Isso, E eles não tinham uma pessoa, um chefe, um cara bom para lutar. Não tinham um homem bom de guerra. Porque antigamente eram os homens que se destacavam, que era bom de guerra. Era eles que pegavam a frente. Era eles que tomavam a frente. Então não tinham, e aí, então o que eles fizeram? Deixa eu ler aqui um versículo no capítulo 10, e o versículo 17 diz assim: E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade, e também os de Israel congregaram-se, puseram em campos em Mispa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? E ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então eles diziam assim, quem será? Quer dizer, os filhos de Amon estavam ali, mas eles não tinha uma pessoa para lutar. Não tinha. Aí eles diziam, quem será? Aí então entrou a vida de Jefté. Aí alguém deu a ideia que o único homem forte que poderia ir valoroso. Ele era valente e valoroso. Aí ele era valente, então ele era um homem forte, aí deram a ideia que teria que ser Jefté para lutar. É isso. Então diz assim, era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Para um pouquinho. Então, ele era valente e valoroso, mas ele era filho de uma prostituta. Você vê, engraçado que Deus sempre usa as pessoas de prostituição. Não, na verdade, que Deus, sempre nos surpreende, né? Veja bem, Jefté, eu nem sabia disso, Jefté, ele era um varão valoroso, tudo forte, mas ele era filho de uma prostituta. Porque muitas vezes, nós que somos filhos, ou você que está aí ouvindo do outro lado, às vezes a gente tem assim um complexo de inferioridade, muitas vezes de onde nós surgimos. Às vezes, infelizmente, tem alguns que não teve um pai que não foi um pai muito presente. Às vezes teve uma mãe que não foi uma mãe presente. Um pai que vivia pulando fora. Um pai que vivia pulando fora. Às vezes você tem um pai que teve um vício, né? Mas não importa o caminho por onde você chegou ao mundo. Se você veio... Eu estava falando na igreja ontem que Deus, ele sempre faz... quando a pessoa tem que vir ao mundo, não importa o meio, não importa o caminho. Né? Mas todas as pessoas que nasceram têm uma obra, têm algo para fazer para Deus. Não é isso? Sempre. A gente não veio para esse mundo só para ficar pagando boleto e pagando conta, não. Não. A gente veio aqui para fazer a diferença na vida de alguém. A gente veio aqui em missão. Nós estamos aqui com um propósito. E eu quero te perguntar, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Né? Pensa bem qual Será que você veio ao mundo só para ficar trabalhando? Não, você tem um propósito. Sofrendo? Não. A vida tem que ter um equilíbrio. A vida, ela é constituída de corpo, alma e espírito. Essas três coisas precisam andar em harmonia. Por exemplo, ontem foi um dia de domingo. É o primeiro dia da semana. Independente da sua religião. Será que você foi à igreja ontem? Mas eu não fui lá porque fulano... Não, a questão não é essa. A questão é que você precisa ir para cultuar, ou para rezar, ir para missa, para onde for, né? Você precisa alimentar o seu espírito. E se ligar a Deus. Porque às vezes a gente fica só olhando para a parte material. Não, porque lá o pastor fala isso, é porque o padre é isso, é porque está tudo errado. Não importa. Você precisa ir a um lugar para se conectar a Deus, para você alimentar o teu espírito. Porque se você estiver em sintonia, as coisas vão bem. Então, Jefté
ele era filho de uma prostituta. Uma prostituta. Mas ele era casado, né? Ele era casado, só que ele deu um pulinho lá fora e arrumou um filho. O Geliade que era, né? Era casado. E aí deu um pulinho. E teve um filho com uma prostituta. Ele era namorador, né? Era namorador. Sabe que essa profissão é a profissão mais antiga do mundo, né? Nós não estamos fazendo aqui nenhuma apologia dizendo se está certo ou está errado, né? Nós queremos só entender que esse rapaz, que é Jefté, nascido de uma prostituta, mesmo assim ele tinha um valor tremendo diante da sociedade, ao ponto das pessoas indicarem ele como lutador, né? O que ele está dizendo mais aí? Ele era o quê? Então assim... Vou começar de novo. Era, então, Jefté, gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade é o pai dele? É, o pai dele. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, olha, os filhos da outra mulher, da mulher legítima de Gileade, recusou então o Jefté ficar com ele lá. Olha, veja bem, olha que lição importante nós vamos tirar dessa história. Tudo aqui a gente gosta de contextualizar. Com certeza. Então, Jefté, ele era filho de uma prostituta. Gileade, pelo que está na Bíblia aqui, pulou a cerca, né? Gileade pulou a cerca. Foi lá, teve um filho com uma prostituta, mas ele também teve filho com a sua mulher. Própria mulher. Né? Outros filhos foram nascendo, é isso? Cresceram. Acontece que quando os meninos cresceram, eles identificaram que Jefté, ele era filho da prostituta. Então ele foi expulso de casa. Ele era uma pessoa não grata no seio da sua família. Mas quando você tem um chamado na obra de Deus, quando você tem uma chamada, quando você é um escolhido, não importa pelo caminho pelo qual você veio ao mundo, não tem jeito, em algum momento vai aflorar. O momento, você será chamado para a obra, você será reconhecido. Talvez Jefté ficaria pensando assim: nossa, meu pai me abandonou, meus irmãos, não tenho culpa de nada. Talvez você estava dizendo assim: eu não tenho culpa de nada. Talvez você está falando assim: ó, eu não tenho culpa de ter nascido nessa família, eu não tenho culpa de ter nascido assim, e agora estou sendo rejeitado. Fica tranquilo, fica calmo, que se você foi um escolhido de Deus, se você é uma escolhida de Deus, no momento certo, a sua missão, o seu propósito vai aflorar. Lembra do que eu estou lembrando aqui de José do Egito. José do Egito. Depois vamos falar sobre ele. Uma história linda de José, rejeitado, poderia ser um menino até revoltado, poderia ter até entrado no caminho de depressão, mas essa história é boa. Não precisa contar essa história aí. Depois. Contar ela mais tintim por tintim, porque tem muito detalhe nessa história. Boa, essa aí nós vamos deixar aí na agulha aí. Já tá? na agulha. Então, Jefté, ele foi expulso de casa, porque os irmãos dele, da mãe legítima, os irmãos verdadeiros, olha, você é filho não vai herdar aqui não. Não vai herdar, você não vai, vaza. Estava de olho nos bens de Gileade. Engraçado, sabe o que acontece? Às vezes os bens, ele separa a família. Até os bens. Se o senhor ficar brigando, não, peraí, eu vou fechar aqui, vou travar, porque eu não quero deixar nada para fulano, não quero dar nada para fulano. Né? Mas ele tem direito. Não, ele tinha direito, né? Claro, mas tem direito. Mas vamos lá. E aí, depois, vamos lá, o próximo aí. O que ele continua dizendo aí? Então, ele foi expulso de casa, os irmãos não quis que ele ficasse, vamos lá. Então, diz assim: e aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Porque quando ele saiu, ele foi habitar na terra de Tobi. Que eram uns filhos levianos. Então ele ficou habitando lá. Quando os filhos de Gileade ficou em aperto, que os filhos de Amon vieram contra ele, ele disse: não, quem vai agora procurar? Então ele foi atrás de Jefté. Tá vendo aí, ó? Os irmãos expulsaram ele de casa. E depois foi buscar. Ele estava quietinho no lugar, ele era um homem forte e tal, né? E de repente, agora eles se vêem numa situação difícil. O povo de Amon cercaram eles. Eles não tinham uma pessoa valente, valoroso que pudesse enfrentar
Aí vem agora a parte da humilhação, né? Não tem jeito, vamos ter que pedir continência lá pro nosso irmão, né? O irmão da outra mulher, né? E aí a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Eles correram e foram atrás agora de Jefté, que estava morando em Tobi. Estava morando em Tobi. E eu imagino ele chegando lá, né? Ô irmão, estamos por aqui, né? Faz tempo que a gente não se vê, a conversinha fiada. Aí chegaram, com certeza, humilhado, né? Chegaram humilhados, né? Tinha expulsado ele de casa e tal. Chegaram lá de boa e tal. E aí, o que acontece? Ele veio, será, seu João? Veio, ele veio. Será que ele veio? Mas fez uma promessa pra ele. Ah, é? Fez uma promessa pra ele. Ah, porque tem gente que não viria, não, viu? Não, mas ele veio. Mas ele veio com uma boa promessa. Fizeram a promessa para ele? Fizeram a promessa para ele e cumpriu. Ah, cumpriu. Então vamos fazer o seguinte, ó. Gileade, então agora a família lá de Gileade, né? Os irmãos foram até buscar a Jefté, Tobi, né? Foi em Tobi buscar o Jefté. Foi buscar o Jefté, e aí chegou lá e fez um projeto, né? Fez uma promessa para ele. Foi convidar ele, porque ele era o único daquela região que poderia ter condições de lutar. E vencer. E ele tinha sido expulso de casa, hein? Será que você viria? Se você tivesse sido expulso de casa, e aí de repente você foi humilhado, aí os seus irmãos chegam e pedem para você para resolver um problema, será que você resolveria? Aí que tá o caso. Aí que tá o negócio, né? Aí eu não vou não, porque... vocês não me deram valor lá atrás, agora vocês se viram aí e tal, né? E aí, você acha que Jefté veio, ele acatou aí a ideia, o projeto? Vamos ver depois. Vamos ver se depois, deixa as paredes. Então nós vamos ver amanhã, nós vamos continuar essa história. Olha, eu tô aprendendo aqui com o Patriarca, porque eu, de verdade, não tinha conhecimento profundo sobre essa história. E ele tá toda hora me... Então nós vamos aprender juntos aqui. Não vale você, vamos aprender. Então nós vamos parar hoje. Não perca amanhã, nós estamos parando hoje. Quando os irmãos de Jefté vai até ele, e ele que tinha sido expulso de casa, ele que tinha sido rejeitado pela família, porque era filho de uma prostituta. Justamente. Né? E ele foi embora. Mas agora ele precisa da mão de obra dele, precisa da força dele, e eles vão lá chamar ele. Vamos ver se ele volta, vamos ver se ele vem. No próximo capítulo nós vamos falar sobre isso. Com certeza. Tá bom? Que Deus abençoe. Esquecemos do joinha. Vai dar um sinalzinho. Dá um sinal, dá um joinha, vai comentando, vai falando sobre o nosso programa. Porque isso, o que acontece? Quando você dá o joinha, quando você entra lá e fala alguma coisa, gostei, não gostei, até se não gostou, pode falar que não tem problema não. Aqui a gente é curado. Isso fortifica o canal e vai falando com outras pessoas. E a metodologia do YouTube vai entregando esse vídeo para outras pessoas sobre o assunto, né? Aí tem aqui alguém que mandou até dar um alô aqui, né? A Jacira, né? Jacira. Jacira, Dona Valmira, também a Dona Valmira, não é isso? Dona Maria também. Dona Maria, tem muita gente aí, ó. O Edson, não é isso? É o Edson. Edson, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Pessoal, então amanhã vamos ver se Jefté assume e vem aí, faz uma promessa, um negócio interessante. E depois nós vamos entrar numa polêmica aqui. Será que ele entregou a sua filha, né? Bom, não sei. Vamos deixar para a próxima aí, tá bom? Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.